Então, hoje, qual que é a minha proposta? O Marcos tinha me pedido para eu falar com vocês sobre a morte, né? Então, eu queria trazer para vocês aqui, primeiro, né, a questão dos estágios da morte da Elizabeth Kübler-Ross. É fundamental que a gente compreenda, né, o que são esses estágios do morrer, que são da Elizabeth Kübler-Ross, e fazer um paralelo também com os estágios do luto. Equivocadamente, muita gente tem trazido como se fossem a mesma coisa, e não é a mesma coisa, obviamente, né? Os estágios da Elizabeth Kübler-Ross chamam-se estágios do morrer. Então, eles são diferentes. Vou compartilhar com vocês aí depois no chat um link para vocês verem uma tabelinha que faz essa distinção, tá? E que é importante a gente, então, estar considerando. Então, nós temos aí os estágios do morrer, que são da Elizabeth Kübler-Ross, que é a negação, o isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Sendo que entre eles, à exceção da aceitação, nós temos a esperança. Então, ela vai trazer para a gente uma colocação bastante didática, de maneira que a gente compreenda o que é cada um desses estágios. Então, nós temos os estágios do morrer aí, o primeiro, para a gente poder estar falando rapidamente, né, a questão da negação e do isolamento. Então, a negação ela vai funcionar como um para-choque depois de uma notícia que é inesperada, uma notícia que é chocante. Então, o paciente vai levar um tempo para poder se recuperar e, então, conseguir entender o que está acontecendo ali. Então, é comum, por exemplo, o paciente tem uma notícia de alguma coisa bastante grave, por exemplo, sei lá, qualquer notícia grave, e no primeiro momento ele nega aquilo. Não, então eu vou repetir o exame, vou fazer alguma coisa. E tende a se isolar para poder tentar elaborar esse primeiro momento. A raiva, que seria um segundo momento, e na verdade essa colocação ela é bem didática, mas ela pode se alternar, nós temos aí a questão do paciente não acreditar que foi com ele. Então, ele se pergunta, por que comigo? Por que eu? E durante esse estágio, é comum ele fazer bastante exigências, ele reclamar, ele criticar o atendimento, solicitar uma atenção contínua, né, mais permanente. Então, é um momento que o paciente aí ele vai bater muito de frente com a enfermagem, que é a linha de frente dentro do hospital. Então, a enfermagem vai tolerar essa raiva. O que é importante, que a gente trabalhe com a enfermagem, que o paciente, quando ele faz isso, ele não está depositando aquela raiva dele naquela pessoa, mas sim no que aquela pessoa representa, porque ele não conhece a pessoa. Né? Então, é importante que o profissional saiba para ele poder conseguir lidar melhor com essa situação. A barganha seria um terceiro momento, onde o paciente tenta negociar, aí, geralmente com Deus. Então, ele faz promessas que geralmente ele não cumpre, segundo Elizabeth Kübler-Ross, então ele pede mais um tempo de vida. Se ele tiver mais esse tempo de vida, ele não vai fazer outro pedido. Então, ele tenta barganhar com Deus, normalmente com Deus. Ela vai dizer também que existe a depressão, e esse estágio da depressão ele vai aparecer quando o paciente não pode mais negar a patologia. Então, aquele momento que o paciente piora, ele vê que ele está deteriorando fisicamente, então ele não pode negar a doença mais. Então, ele começa a deprimir. E ela vai dizer, tem uma coisa muito interessante, ela vai dizer que nós temos dois tipos de depressão, que seria a depressão reativa, que vem em função de alguma coisa que já aconteceu, ou seja, de um passado, e uma depressão preparatória, que seria para uma perda futura. Então, o paciente se deprime em função de uma perda futura. Muito interessante, porque na literatura, eu só encontro isso em Elizabeth Kübler-Ross, né? E vem um quinto momento, que é a aceitação. A aceitação é quando o paciente não sente mais depressão, não sente raiva. Então, é um momento que ele está em paz e que ele aceita o que está acontecendo com ele. Normalmente, é prenúncio de morte iminente. Então, nem todos os pacientes também vão chegar na fase de aceitação. Estou contextualizando porque falar sobre morte sem falar em Elizabeth Kübler-Ross é um tanto quanto complicado, né? Então, queria trazer, inclusive, para vocês a importância de vocês adquirirem o livro dela, que chama Sobre a Morte e o Morrer. Dentro de todas essas fases, à exceção da aceitação, a gente tem a esperança. Né? Então, quando o paciente não dá mais um sinal de esperança, normalmente é prenúncio de morte iminente. É o paciente quando ele já se entrega, né? E quando ele já aceita, né? Não tem mais o que fazer.
Então, aquele momento que ele se sente em paz, aquele momento que ele está tranquilo. Nos estágios do luto, nós temos aqui vários autores que vão trazer a questão dos estágios, né, do luto. Então, só para a gente exemplificar e fazer a diferenciação aí com a Elizabeth Kubler-Ross, é importante, quando ela diz as fases da morte, ela está falando do processo de morrer do paciente. Então, isso é muito diferente de quando a gente fala de estágio de luto, quando a morte já aconteceu e o paciente entra em processo de luto. Bom, eu posso ter um luto antes da morte? Claro que pode. Eu posso vivenciar um luto por qualquer perda que eu tenha na minha vida. Tá? Mas aí eu tenho que ter perdido. E essa é a grande diferença. Né? Os estágios dela, quando a gente estuda, eu falei de uma forma bastante rápida aqui, é importante que vocês leiam o livro e releiam diversas vezes para poder fixar bem e compreender, porque o livro dela é muito bom, eu mesma já li umas 4 ou 5 vezes, e cada vez que eu leio, eu percebo coisas diferentes nele. Então, é um livro muito Susana, importante. o nome do Pois não. livro é Sobre a Morte e Morrer, Sobre a morte e o morrer. da Elizabeth Kubler-Ross. Kubler-Ross. Com quem Ah, eu... ok. Ok. Então, ótimo. Deixa eu voltar aqui na tela, que eu perdi aqui. Aproveitando que vocês estão anotando aí o livro da Elizabeth Kubler-Ross, vou fazer a propaganda do meu também. Aproveitar e falar do meu livro também. Eu queria postar o link dele, é psicologiahospitalar.net/livro.html. Chama-se Ensaios de Psicologia Hospitalar, a Ausculta da Alma. Eu trago nele também a colocação da Elizabeth, né? A gente faz e trago vários casos clínicos. Então, casos clínicos dentro da psicologia hospitalar, né? Casos hospitalares. Então, é um livro que talvez possa interessar a vocês. Se tiverem interesse, depois entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Né? O meu WhatsApp é 31 9818 1779. Então, 31 9818 1779. Que pena que o chat não fica habilitado aqui. Eu gostaria de passar para vocês também as diferenças entre a psicologia hospitalar e a clínica e os estágios da comparação da morte e do morrer. Mas é um link também, é um link maior. O quadrinho, eu acho que é interessante, os alunos conseguem visualizar bem, sabe? Sim. Bom, então, a questão dos estágios do luto, nós temos aí do Parkes, só para a gente dar uma contextualizada em qual é a diferença entre os estágios da morte e do luto, né? Então, o Parkes vai dizer que nós temos a fase 1, que seria o topor. Então, é a fase onde se dá logo após o momento da morte, esse é o primeiro momento, a fase 1. Então, é o período que o topor que se dá logo após a morte, o momento da morte. Então, olha só, a gente já começa a perceber que os estágios do morrer, né, o morrer é um processo, então o luto vem depois desse processo. Então, logo após o momento da morte, nós teríamos o topor. Este topor, que é vivenciado pela maioria dos sobreviventes, ajuda a negar a realidade da perda, pelo menos por um curto período. Então, a pessoa passa para a fase 2, que é a fase da saudade. Olha que interessante, que ele fala que nega a realidade da perda. Talvez esteja aí a confusão que fazem com os estágios da Elizabeth Kubler-Ross, né? Na fase 2, nós temos a saudade, que nessa fase a pessoa enlutada, né, ela anseia para que a pessoa morta retorne, tendendo a negar o caráter permanente da morte, da perda, né? Então, a raiva desempenha uma importante parte desta fase da saudade. Então, a pessoa tende a ficar com raiva nesse momento em que ela sente bastante saudade. Olha, mais como que eu diria, mais uma questão aí que está abordada pela Elizabeth Kubler-Ross, que é a questão da raiva. Mas não é a mesma coisa, insisto em dizer que não é a mesma coisa, porque vocês vão encontrar na internet 500 textos falando que os estágios do luto são os estágios da Elizabeth Kubler-Ross. Está errado, né? Bom, na fase 3, nós temos a desorganização e o desespero, né? Quando o indivíduo enlutado ele acha difícil exercer suas funções naquele ambiente. Então, ele precisa se reorganizar, e quando ele entra para a reorganização, ele já passa para a fase 4. Né? Então, ele retorna à vida, gradativamente, ele retorna a uma vida normal, a vida que ele tinha. Por Sanders, nós temos aí outros estágios do luto, ele vai nomear de uma outra forma. Então, no primeiro momento seria o choque,
né, o enlutado movimenta-se num estado confuso de descrença, está num estado de alerta o tempo todo, que mais ou menos bate com o de Parkinson aí, que é o topor. Num segundo momento, seria a consciência da perda. Então, à medida que o topor começa a desaparecer, o enlutado confronta-se com a perda que ocorreu. Então, ele começa a ter uma consciência daquilo que aconteceu. Conservação e retirada é um terceiro estágio que vai ser dito por Sanders. A pessoa acaba por ter que se retirar para salvar a pouca energia que lhe resta após as tremendas emanações da fase anterior. Então, não é uma situação muito tranquila, né? Ele precisa ter forças para poder reunir forças para poder se retirar daquela situação em que se encontrava. A elaboração é quando a pessoa de luto junta forças que vão lhe dar aquele impacto e jogar para frente, né, para uma nova vida. Então, uma mudança gradual de atitude e o ganho e controle vem aos poucos. E a reparação é quando a dor diminui em grande parte. Então, nós teríamos aí essas colocações a princípio, né? Podem vai trazer para nós que o conceito de fase implica certa passividade, algo que o enlutado deve ultrapassar. Então, ele prefere tarefa, que, por outro lado, é muito mais consoante com o conceito de Freud do trabalho do luto, e significa que o enlutado precisa agir ativamente e que pode fazer alguma coisa. Então, os estágios aí do luto por ordem seriam 4 tarefas. Então, aceitar a realidade da perda, que é aceitar que o ente querido foi-se embora e não voltará mais. Processar a dor do luto, que seria a segunda tarefa. O tipo de sofrimento e sua intensidade são medidos por alguns fatores. Ajustar-se a um mundo sem a pessoa morta e encontrar conexão duradoura com a pessoa morta em meio ao início de nova vida. Isso aqui é muito interessante, né? Então, são aquelas pessoas que começam a conversar com a pessoa que já se foi. E é interessante que se faça isso, faz parte do processo de luto. Então, eu continuo conversando com aquela pessoa e tendo um feedback, que eu supostamente imagino que ela me daria. Antes da morte, então, os estágios da Elizabeth Kubler-Ross, e depois da morte, as fases do luto, ou tarefas do luto, ou modelo de processo do luto, da forma que quiserem chamar. Falando de morte, acho interessante que a gente entenda alguns conceitos aí que estão relacionados à morte, que são muito presentes, né? A questão da eutanásia. Então, a gente falar da eutanásia, da ortotanásia, da distanásia, da mistanásia, são conceitos que a gente tem hoje que são muito importantes e que se confundem. A própria mídia confunde aí o conceito de eutanásia. É interessante, né? Porque assim, a gente precisa estar estudando mais tecnicamente. Então, pegar o que se fala na televisão é um pouco complicado, o que se fala em jornais é um pouco complicado, porque misturam as coisas, né? Então, o que é importante a gente saber é que a eutanásia é a antecipação da morte do paciente terminal com a intenção de não prolongar o sofrimento. Então, não há mais recurso terapêutico disponível para tratar a doença, então opta-se pela eutanásia, que é proibida no Brasil, é crime. Né? Qual é a intenção da eutanásia? É não prolongar o sofrimento. Então, ela é chamada também de a boa morte. Suzano? Tá? Oi. É uma dúvida que apareceu aqui. Acho que no Brasil ainda não chegou nesse ponto, eu não vi nenhuma notícia, mas acho que lá na Itália chegou esse ponto daquela sobrecarga da Covid ao hospital, aonde que o médico tinha que ele escolher quem vai sobreviver ou não. Sim. Entraria no eutanásia aí ou é de uma outra ordem? Não, aí não entraria, porque aí a gente entraria na mistanásia, que é o deixar de acolher, de atender aquela pessoa, né? Então, a gente vai até estar falando disso, mas já vou me antecipar, seria a morte miserável. A mistanásia seria a morte miserável, fora, antes da hora. Então, assim, esse paciente ele vai morrer porque ele não teve o atendimento adequado. Né? Então, é como se aquela morte dele fosse antecipada pela falta de atendimento. Né? Na eutanásia, a gente tem exatamente, não é uma coisa passiva, né? Na verdade, a pessoa provoca a morte do outro para evitar sofrimento. Entendi. Então, isso aqui, é interessante a sua pergunta, porque assim, a gente pensa no Covid, né, e pensa nas pessoas que estão ficando de fora do atendimento, né? O que é muito triste, né? A pessoa ter que escolher quem vai salvar e quem vai viver, quem não vai viver, pelo amor de Deus. Né?
Mas é um Bom, procedimento técnico, né? é muito técnico, mas assim, a gente precisa estar praticando até para poder entender bem, porque na prática ele vai se confundir um pouco. Né? O que a gente precisa guardar é que a eutanásia é a boa morte. Então, tudo que fugir a uma boa morte não é eutanásia. Né? Por exemplo, nesse caso, deixar o sujeito morrer ali não é uma boa morte. Entendi. Né? Aí nós temos dois tipos de eutanásia também, para complicar um pouco mais, né? Que é a eutanásia passiva, que é quando se retira. Na eutanásia, a pessoa sempre sabe que vai passar por aquilo? Oi? É considerado uma morte para o paciente, tem ciência disso? Não, a decisão é tomada por um terceiro. Geralmente. Normalmente o paciente está inconsciente. Ah, tá, isso. Porque se for uma decisão do paciente, uma ação do paciente, nós temos um suicídio assistido. Que é um tema também maravilhoso. Depois, se vocês quiserem me convidar para falar dele, eu vou adorar, porque é um tema que ninguém interessa, só eu. E eu acho que é interessante da gente falar, porque é rever conceitos, né? Bom, mas então, na eutanásia nós temos dois tipos, que é a eutanásia passiva e a eutanásia ativa. A passiva é quando se retira recursos terapêuticos. Então, o que seriam recursos terapêuticos? Alimentação, hidratação de paciente. Então, vai lá e desliga aqueles recursos de manutenção. Então, o paciente vem a óbito num prazo X de tempo. Na eutanásia ativa, é quando se utiliza de recursos para antecipar a morte. Então, por exemplo, uma injeção letal, né, alguma coisa que vá provocar uma morte imediatamente. Então, esse seria uma eutanásia ativa. E aí a gente tem também a distanásia. Né? A distanásia é o prolongamento da vida a qualquer custo, é um prolongamento do sofrimento. Isso aqui acontece bastante em hospital particular, ou quando a família está muito presente, né? Então, é aquele paciente que tem um câncer terminal, já está na fase terminal da doença e ainda leva o paciente para o CTI, entuba o paciente, quando ele não tem a mínima chance de sobrevida. Então, isso seria distanase. Por que se comete a distanase? Muitas vezes é medo de processo, medo de ser culpado de não ter feito tudo que podia. Então, há na distanase um prolongamento do sofrimento. Né? A gente lembra que na eutanásia há o quê? A intenção é de diminuir e de tirar o sofrimento da pessoa. Então, na distanásia, nós temos aí um prolongamento da vida a qualquer custo, né? Que seria, na verdade, um prolongamento do processo de morrer. Na mistanásia, nós temos aí uma morte miserável, fora e antes da hora. Então, seriam aquelas situações que a gente vê, né? As pessoas esperando na maca, esperando do lado de fora para poder ser atendida e não consegue. Nesses pacientes de Covid que ficam em postos de saúde e não conseguem chegar aos hospitais, não conseguem chegar ao CTI. Então, seria essa morte miserável, fora e antes da hora. Né? Aí é só uma pergunta que me ocorre aqui, que eu falo na minha aula também, que é interessante, né? E eles chamam, muitas vezes, a mistanásia de eutanásia social. Né? Então, a mistanásia ela seria a exclusão social, a nadificação do sujeito, né? A falta de assistência. Então, seria correto falar eutanásia social? Bom, na literatura, muitas vezes vão trazer como sinônimos. Eu penso que a gente fazendo uma leitura mais detalhada, né, dos conceitos, a gente não poderia concordar com isso. Porque se a eutanásia é a boa morte, você tem uma boa morte social quando o paciente é excluído de todo o atendimento, quando há uma nadificação do sujeito, então não pode ser uma boa morte. Né? Então, esse conceito estaria errado. Nós temos também a questão econômica da distanásia e da mistanásia, né? Uma perspectiva econômica aí que é interessante da gente pensar, que quando nós temos indivíduos que são economicamente rentáveis, eles correm um sério risco de sofrer tratamentos inúteis. Né? Então, vai se fazendo um monte de procedimentos que não seriam vai se fazendo procedimentos que não seriam necessários. Se é um indivíduo que economicamente não compensa, não é rentável, então ele vai sofrer aí, vai correr o risco de sofrer aí de ausência de tratamento adequado, tratamento útil, né?
E temos a ortotanásia, que é quando a doença segue o seu curso normal. É uma decisão dificílima também, tá? Quando o paciente precisa ou a família precisa optar pela ortotanásia, é tão difícil e tão sofrido quanto optar por uma eutanásia, tá? Porque é deixar o paciente sem o tratamento. Sim. Você fala, poxa, mas ele deu um monte de medicamento com a intenção de ajudar o paciente vai a óbito. Né? Então, não entraria em nenhum desses conceitos. Entendi. Se o medicamento prolongasse o sofrimento dele, né, aí sem uma melhora, uma perspectiva de melhora, aí seria distanase. Mas enquanto há também possibilidade de tratamento, não entra na distanase. Sim, entendi. Né? Foi um erro de cálculo ali, né? Sim, um erro médico, pode ser um erro médico. Né? Ou pode ser até um risco calculado. Né? Então, você tem um efeito iatrogênico ali da ação, quando você tem a melhor das intenções, e aquilo acaba provocando como é que fala? Ai, fugiu a palavra. Aí você acaba provocando aí uma situação que não era esperada. E aí, dito isso, eu vou entrar agora na questão da pandemia. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre as questões? Um paciente com Alzheimer, aí quase no final de vida que começa a atrofiar os membros, né? Exemplo, começa a diminuir o rins, o funcionamento dos rins e etc. Aí a família decide fazer tratamento, né, que vai ajudar esse rim a melhorar um pouco. Isso seria, e outras funções também no organismo. Entraria em adiar a morte? Um desses? Não, de jeito nenhum. Enquanto o paciente tem tratamento, ele tem que ser tratado. Uhum. Né? Então, a gente não está adiando a morte, a gente está tratando a vida. Né? Todo paciente de Alzheimer ele vai ter branco. O primeiro problema que ele apresenta, que a gente percebe muito nítido, né, é a dificuldade para deglutir, para ele engolir. Isso. Então, ele deve fazer fonoaudiologia, né? Consultar o fonoaudiólogo, fazer as sessões de fono, etc. Isso é cuidar do paciente. Né? E cuidar dele até o final. Mas no finzinho da vida mesmo, porque eu cuidei do meu avô com Alzheimer, e no finalzinho de vida, ele se alimentava pela sonda, né? Uhum. Aí, tem isso. A minha dúvida é essa, se nesse finzinho de vida teria sido, vou falar melhor, a decisão mais assertiva seria ter tirado esses aparelhos e deixar ele ir pouco a pouco, porque parecia que trazia um sofrimento, sabe? Na verdade, quando o paciente chega nesse finalzinho aí, ele não tem muita consciência, né? E nem tem muita necessidade também mais, por isso que colocam as sondas. Né? É uma decisão a ser ponderada, né? O que se procura com essas sondas? Se ela é uma sonda de manutenção e você tira, você tem uma eutanásia passiva. Isso. Né? Vai tirar e deixar esse paciente morrer. No nosso país não pode ser feito isso, não. Ah, tá. Né? Então, não pode... Então, o correto mesmo é fazer esse cuidado, né? Sim. Com todos. Sim, tá, todo cuidado ele deve ter. O que ele não precisa ter são aqueles recursos heróicos, por exemplo. O paciente parou, aí pula em cima dele e faz a massagem cardíaca para trazer de volta. Né? Tá. E isso não precisaria fazer. Né? Okay. Agora, o tratamento, que a gente chama de tratamento entre aspas, né? Os recursos de manutenção da vida, estes sim devem ser ministrados aos pacientes até o final. Tá. Obrigada, tá? Por nada. Ô, Suzana, dentro desses dois tipos de eutanásia, né, passiva e ativa, dá para dizer que passivo seria alguma coisa pior? Porque você vai retirar ali alguns instrumentos, alimentação, sonda. Esse sujeito, mesmo estando consciente, ele não sofreria mais do que se você intervisse com algo que prolongasse essa morte. Eu já vivenciei isso com dois cães aqui em casa, né? Que tiveram, não é seres humanos, mas acho que é alguma coisa
que eu acho que foi uma eutanásia ativa, né? Inclusive eu fiquei ali presenciando, não foi muito fácil, inclusive, né? O sujeito vem, dá uma injeção, o cachorro dorme e depois vai apagando os órgãos, né? É. E aí ele não sofre. Dá para dizer que isso aí seria menos sofrível do que desligar a passiva ou tanto faz? Não sei o que seria menos sofrido, porque, na verdade, olha só, se a gente pensar na eutanásia passiva, se o paciente está no estágio terminal da doença, já está inconsciente, ele provavelmente não vai sentir sede, não vai sentir fome. Então, assim, retirar esses elementos que são de manutenção da vida, provavelmente o paciente não vai sentir. Tá. Né? Mas é proibido, não pode. Né? Quando você fala em eutanásia animal, eu acho interessante você trazer esse assunto. Né? Hoje eu trabalho num grupo de condutores de animais com câncer. Né? E é um trabalho maravilhoso, porque assim, muitas vezes os tutores eles têm que optar pela eutanásia do animal. Né? E quando se fala em eutanásia, exatamente se faz no animal para que ele não sofra. Então, é uma boa morte. Há uma anestesia, toma anestesia primeiro, depois ele toma injeção letal, se precisar. Porque o que acontece? Às vezes o animal está tão grave que já na anestesia ele vai embora. Né? Então, nem precisa. E isso é muito sofrido para todos nós. Sim. Né? Quando você traz os seus 2 cães, eu acho muito interessante, porque assim, eu mesma gosto muito de animal. Então, e a gente vai lutando. Né? Eu tenho uma gatinha hoje que tem um câncer que a gente está tratando há 3 anos e meio. E o prognóstico de sobrevida dela, quando a gente descobriu, era 1 mês. Né? Então, assim, é um tratamento que ela está fazendo, que está tranquilo. Hoje ela faz a quimioterapia de novo, ela fez, não deu certo, está fazendo de novo. E a gente resolveu que íamos tentar. Então, enquanto pudermos tentar, a gente vai tentar. Agora, se chegar num momento que ela estiver sofrendo muito e não se puder tentar mais nada, né, aí tem que se pensar em eutanásia. Eu peço a Deus que eu não chegue nesse momento, que na hora que tiver que ir embora, que vá sozinha, que eu não tenha que decidir pela eutanásia, porque é muito difícil para a gente. Eu passei. Então, hoje, qual que é a minha proposta? O Marcos tinha me pedido para eu falar com vocês sobre a morte. Né? Então, eu queria trazer para vocês aqui, primeiro né, a questão dos estágios da morte da Elizabeth Kübler-Ross. É fundamental que a gente compreenda né, o que são esses estágios do morrer, que são da Elizabeth Kübler-Ross, e fazer um paralelo também com os estágios do luto. Equivocadamente, muita gente tem trazido como se fossem a mesma coisa, e não é a mesma coisa, obviamente. Né? Os estágios da Elizabeth Kübler-Ross chamam-se estágios do morrer. Então, eles são diferentes. Vou compartilhar com vocês aí depois no chat um link para vocês verem uma tabelinha que faz essa distinção, tá? E que é importante a gente, então, estar considerando. Então, nós temos aí os estágios do morrer, que são da Elizabeth Kübler-Ross, que é a negação, o isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Sendo que entre eles, à exceção da aceitação, nós temos a esperança. Então, ela vai trazer para a gente uma colocação bastante didática, de maneira que a gente compreenda o que é cada um desses estágios. Então, nós temos os estágios do morrer aí, um primeiro, para a gente poder estar falando rapidamente, né, a questão da negação e do isolamento. Então, a negação ela vai funcionar como um para-choque depois de uma notícia que é inesperada, uma notícia que é chocante. Então, o paciente vai levar um tempo para poder se recuperar e, então, conseguir entender o que está acontecendo ali. Então, é comum, por exemplo, o paciente tem uma notícia de alguma coisa bastante grave, por exemplo, sei lá, qualquer notícia grave, e no primeiro momento ele nega aquilo. Não, então eu vou repetir o exame, vou fazer alguma coisa. E tende a... Oi, boa noite. Boa noite, Suzana. Se há alguma dica quando ocorre um óbito e algum parente nos chama, né? Por a gente ser estudante de psicologia hoje, parece que a gente é formado, né? Se há alguma dica, assim, quando a gente é chamado, o que a gente faz, eu acho que é um dos momentos mais delicados da vida, né? E, assim, o que fazer? Tem alguma dica, alguma orientação? Porque a pessoa ainda nem não dá nem para elaborar o luto ainda naquele momento, está tão presente, né? Então, o que a gente faz nesses momentos? Né? A gente acolhe a pessoa, acolhe o sofrimento dela. Então, a gente dá voz a esse sofrimento, ou seja, estar ali do lado e possibilitar essa pessoa falar do que ela está sentindo,
ou mesmo se sentir amparada, mesmo que não fale nada, isso já é muita coisa, é fundamental que a gente faça. Eu valorar aquela dor que ela está sentindo, aquele sofrimento. E eu não preciso falar nada, eu posso só estar do lado. Né? A pessoa percebendo que eu estou ali, ela já vai se sentir amparada. E é só isso, não tem muito o que fazer, a gente tem que respeitar o momento do outro, né? E às vezes as pessoas querem estar sozinhas também, viu, Danube? E é importante que a gente deixe as pessoas sozinhas. Suzana, Oi. às vezes acontecia também isso lá no hospital, que vinha muito pessoal da enfermagem, né? Assim, que nos convocava nesses momentos. Você falou isso aí, eu me lembrei dessa situação. Mas assim, nos coloca no lugar como se a gente tivesse que evitar alguma coisa que a pessoa tem que sofrer, né? Sim. A gente vê um pouco da enfermagem, um pouco esse lugar, né? Nós vamos comunicar, esteja lá para ela não sofrer, não chorar, e assim, essa expectativa que a enfermagem às vezes nos coloca, né? Nesse lugar aí, quando vai lidar com o luto, né? Eu nem lidei muito diretamente com isso, porque eu ficava mais na psiquiatria, mas vi os colegas, às vezes, trazendo essa questão, assim, né? Institucional. E que é muito interessante, né, Marcos? Porque só mostra para a gente o quanto a morte é tabu na nossa sociedade e o quanto as pessoas têm dificuldade para lidar com isso. Né? E aí vem o Covid para poder arrebentar com tudo, né? Porque assim, o que a gente tem presenciado hoje é uma negação da morte tão grande que até o descumprimento do isolamento está sendo um problema. Né? Então, as pessoas, quando elas não fazem o isolamento, quando elas não usam as máscaras, não fazem as medidas protetivas, o que elas estão fazendo? Elas estão negando que aquilo possa ocorrer. E a gente, como psicólogo, entende. Né? A pessoa está vivenciando uma situação de negação. Negação da importância daquele momento, negação da morte. Né? E isso acontece dentro dos hospitais o tempo todo. Né? A equipe que trabalha dentro do hospital está preparada para salvar vidas. E esse é um grande desafio, né? Quando ela tem que enfrentar a morte. Por que o paciente de autoextermínio incomoda tanto a equipe de saúde? Né? Exatamente por isso, porque aquela equipe quer salvar vidas. E ela precisa entender que aquele sujeito do autoextermínio também, ele não quer perder a vida, ele quer só ficar livre do que está incomodando. Mas aí ele vai deixar de tratar quem quer viver para tratar quem não quer? É bastante paradoxal, né, para essas pessoas. E aí é interessante o psicólogo, né? Porque a gente pode intervir diretamente. E eles não chamam mesmo. Na hora que chega paciente com tentativa de autoextermínio, chama o psicólogo. E aí a gente vai acolher esse paciente, vai escutar esse paciente, vai valorar a dor desse paciente, para que ele possa, então, começar a pensar e repensar a maneira dele lidar com aquele sofrimento. Não é um paciente do hospitalar, esse é um paciente da clínica. Mas a gente pode dar o primeiro suporte ali para ele, né? Sim. E aí, então, já entrando na Covid, vamos falar de Covid, né? O que é que essa pandemia vem para mexer com a morte, né? O que ela traz, né? O que ela faz de diferente aí? Então, nós temos aqui algumas situações que são para a gente pensar, né? Como ficam os rituais do luto na pandemia? Então, falando da morte, né? Esses rituais, eles são importantíssimos, né? Então, assim, eles vão depender de quê? Eles vão depender das crenças de cada um. Cada religião vai ter um ritual diferente de luto e de funeral. Então, vai depender de cada um. Vai depender das tradições, né? De velório, de enterro, de cremação, missa de sétimo dia, que vão marcar aí a passagem da morte. Os rituais vão ter um significado, então, de despedida. E na pandemia isso está sendo privado. Bom, então eu vou falar primeiro por que eles são importantes, depois a gente fala do ritual na pandemia, né? Então, assim, é um momento da despedida do seu ente querido, né? Um momento de homenagear essa pessoa. Então, assim, vamos colocar a roupa mais bonita nessa pessoa, vamos maquiar. Eu me lembro que eu trabalhei junto à funerária também,
E era muito interessante. O pessoal da funerária falava que era a última homenagem que eles poderiam fazer para aquele sujeito que tinha morrido. Então, o próprio pessoal da funerária maquiava para deixar para deixar a pessoa, né, ali, aliás, já não é mais a pessoa que está ali, né, mas para deixar aquela suposta pessoa com uma boa aparência, né, que seria, eles falavam que era a última homenagem que poderiam fazer para o morto. Então, assim, muito interessante. É um momento que demonstra afetos pelo falecido, né, pelas pessoas que sofrem com a perda. Então, eu vou lá no velório, eu demonstro todo o meu afeto, eu demonstro o afeto pelas pessoas que perderam, ou eu mesmo é um familiar meu. Então, é um momento da família ser acolhida por outros familiares e por amigos também. Né? É um momento em que cada um demonstra a relação com quem se foi, então é aquele momento de demonstração de carinho mesmo. Né, de carinho, e é um momento de eu recordar, e eu vou recordar, poxa, mas eu fiz isso com fulano, eu fiz aquilo, e as pessoas vão conversar sobre aquela pessoa, sobre o morto, né? Então, é um momento de elaboração do que está acontecendo, né? A elaboração da perda irreversível, que é o caráter da morte. Os rituais fúnebres, então, na verdade, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma preparação para um processo de luto saudável, né? Aí há famílias que vão construir, inclusive, memoriais como maneira de tornar público e compartilhar o sofrimento. Isso é muito comum, por exemplo, um acidente de carro. Né? Aí eles vão lá, colocam uma cruz lá no local do acidente. É um memorial mesmo, ali, né, aconteceu isso. E o que a gente tem com a pandemia hoje, né, que vem para modificar toda essa situação, que é muito delicada, né, as tradições e os costumes são impostamente abandonados. Então, a gente já não pode mais se despedir daquela pessoa. A gente não pode nem mesmo ver a pessoa no caixão. O caixão vem lacrado. E aí você tem fantasias, né? Será que a pessoa realmente morreu? Será que era ela que estava ali naquele caixão? Então, assim, há uma privação da despedida, privação até de constatar que realmente a pessoa morreu. Há uma privação do funeral, né? E o que é o funeral? O funeral é o conjunto das cerimônias do sepultamento, né? Então, há uma privação do funeral que impede de vivenciar a perda. Então, assim, aquele velório que não existe, quando ele existe, ele é muito rápido. Né? Na verdade, o que eu tenho visto é assim, tem o velório, né? Assim, não de Covid, né? Mas uma pessoa que morre nesse momento da pandemia, tem um velório rápido de 1 hora, onde podem participar no máximo 10 pessoas, e é muito rápido mesmo. Se é de Covid, não tem nem o velório. Mas nesse momento da pandemia, a gente tem, até quem morre de outras coisas não pode ter velório. Suzano, talvez você possa. Me choca muito quando eu vejo assim, no jornal isso, né? Assim, essa semana acho que teve um desses, né, no Nordeste. O cara tá indo lá, né, pro cemitério, o caixão, e o familiar de longe, assim, acenando, quer dizer, mas isso faz sentido do ponto de vista técnico? O sujeito morreu com Covid, né? Aquele caixão está lacrado. Há um risco de dali transmissão para não ter pois nem é, mas na verdade, Marcos, o que está acontecendo hoje é que ninguém sabe nada da Covid. Então, assim, como tem medo da Covid, não sabem nada sobre ela, não podem afirmar que um caixão lacrado não vai deixar transmitir. Eu acho que a questão é por isso que, assim, eu falo que esse momento da pandemia ele é muito doido, porque ele está produzindo neuroses na gente. Né? É um momento de produção de neurose. Né? Quando você chega em casa e dá banho num saco de batata frita, dá banho em tudo que você compra, né? Joga álcool em tudo, lava tudo, é aquela coisa, né? Aquele ritual horroroso e cansativo, e a gente acaba fazendo, porque é preferível a gente pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, assim, mas a gente está ficando neurótico em relação a isso. Né? Então, assim, a questão do isolamento é preciso fazer, até para proteger quem não pode fazer. E então, assim, todos esses cuidados que se tem hoje é em função do desconhecimento. Né? E a gente precisa entender, né, o que é. Né? Eu sou muito leiga para falar assim, eu entendo vírus como vírus. Né? Então, se é um vírus, lacrou lá tudo, não tem como, né? Mas, enfim, aí falam que fica na superfície durante um tempo, então que ali seria problema, né? Teria que fazer uma desinfecção adequada. Eu não entendo. Mas o que eu acho estranho quando eu vejo essa cena, assim,
tá lá os coveiros segurando o caixão, levando, assim. Então, de certa Uhum. forma, Eles teriam que estar contaminados, né, Marcos? sim, talvez com uma proteção, né, assim, bem rígida. Quem está no hospital, na UTI, cuidando de quem está com Covid também está exposto, mas está totalmente protegido, né? Uhum. Porque eu fico pensando aqui, é uma relação com o luto muito sofrida, além da perda, né? Sem dúvida, é uma privação de tudo, né? Ah, Você não pode nem se despedir da pessoa. Né? Agora, a gente falou do negócio da proteção, né? De estar todo mundo protegido no CTI mesmo, né? Tem todo aquele ritual de proteção, mas nós já tivemos, acho que uma morte sem profissionais de saúde no Brasil. Então, apesar de todas as proteções, eles também se contaminam, sim. sendo que o número de sobrevida é maior, né? A proporção no CTI é de 1 para 4, né, que vai morrer, 1 para 4. Então, é 25%, o que é muito alto. Mas, se a gente pensar que é uma pandemia, então até que tá bom, né? Estão conseguindo segurar. Mas é muito triste, é muito doloroso, né? É um momento de perda muito dolorosa. Essa perda ela já começa quando a pessoa tem que se internar. Então, ela vai se internar, não vai poder visitar essa pessoa. E eu vi uma reportagem falando do Rio de Janeiro que essas pessoas não têm acesso nem à informação. Então, assim, familiares indo para a televisão reclamando que eles não conseguem ter notícias dos pacientes, dos entes deles. Né? E hoje o que eu tenho percebido também, eu estou dando supervisão para alguns psicólogos que trabalham dentro de UTI junto aos pacientes com Covid, o que a gente tem feito, o que a gente tem proposto? Que esses pacientes, esses familiares, sejam atendidos pelos psicólogos também. Então, o psicólogo dá notícia, né, o psicólogo acolhe esse familiar, porque ele não pode ser acolhido, ele tem que ser acolhido naquele momento. Né? Já que ele não pode ver o paciente, ele tem que ter alguém que faça essa ponte, que seja da confiança dele. E o psicólogo consegue muito bem fazer esse papel. Né? Eu costumo dizer que o psicólogo é o anjo bom dentro do hospital. Né? É aquela pessoa que acolhe, aquela pessoa que não dá injeção, é aquela pessoa que não faz nada a não ser tudo o que possa ser para minimizar esse sofrimento. Então, essa função hoje, dentro da UTI, dentro do CTI do psicólogo, tem sido muito valorizada. Né? E ele está ligando, está fazendo atendimentos por telefone também, né? Viabilizando o celular para os pacientes falarem com os seus parentes. E isso minimiza bastante essa questão. Né? E a questão do luto, né? Que vem aí para poder... Ele começa a ser vivenciado na hora que se tem o diagnóstico, né? Então, há um sobressalto, a pessoa fica, poxa, eu estou com Covid, o que vai... É tudo muito incerto. Então, assim, eu posso desenvolver a patologia e virar óbito. Ninguém sabe. Né? Então, esse momento de incerteza, ele é muito ruim. E isso tem modificado também os rituais de luto na pandemia. Então, a gente tem a privação do funeral, né? São aquelas pessoas que você, igual você falou, assistindo de longe, né? E não pode muita gente, né? Eu acho que são, não sei quantas pessoas, agora eu me esqueci. Eu sei que no velório é o máximo de 10, aqui em Belo Horizonte o máximo de 10, quando não é Covid, porque quando é Covid não tem velório, e eu acho que é no máximo de 10 pessoas também no enterro, 5 pessoas, não sei. Eu recentemente perdi uma amiga no velório, só podiam 10. Oi, voltei. Voltou, isso. Ele me avisou aqui que eu tinha caído. Essa privação do tempo, a elaboração da perda também, que é muito dolorosa, né? Então, assim, precisa de um tempo para elaborar essa perda. E a gente lá, hoje o que acontece? O paciente adoece, interna, morre e a gente nem viu a pessoa. Então, a gente não tem o tempo de elaboração. Né? A privação de ser acolhido na sua dor por amigos e familiares naquele momento tão difícil da morte. Né? Então, não pode abraçar, não pode chegar perto, não pode parar junto, né? Porque não tem o velório. No enterro tem que estar distante. Então, a gente não tem mais, né? Essas pessoas não têm o conforto que teriam no velório antigamente. Né? É um luto em que não há despedida. Né? E isso é muito, muito doloroso. Né? E nós temos, então, em função disso tudo, um risco de um luto patológico.
né? Um luto sem uma resolução saudável, um luto traumático, né? Fantasias relacionadas a abandono, fantasias relacionadas a isolamento, desamparo do paciente que está lá no CTI, sentimento de culpa por não ter podido se despedir, e, por fim, uma sensação de vazio enorme. Né? E aí quando a gente pensa, né, que a gente não tem esses rituais fúnebres, o que acontece? É como aquele enterro de um amigo que a gente não foi, né? E a gente tem a impressão de que ele vai chegar. Né? Então, como é importante a gente se despedir, né? Fechar essa lacuna, né? Essa lacuna ela não pode ficar aberta. Suzana, Pois não. meu nome é Poliana. Ei, Bom, Poliana. a gente tem vivenciado aqui, né? A minha vizinha, ela tem 87 anos. Aí o filho dela veio, né, de Vitória, e aí faleceu com outros problemas, e ela estava internada de Covid no hospital regional aqui em Governador Valadares. E aí não contaram para ela do falecimento do filho, ele era o filho mais velho. E aí agora, depois de 20 dias internada, ela saiu do hospital, e aí foram contar para ela do acontecido, e ela se culpa hoje por não estar presente na morte do filho. E ele morava em Vitória, e hoje o maior questionamento dela, não, eu quero, assim que essa epidemia passar, eu quero visitar fulano de tal, porque ele está vivo, vocês estão mentindo para mim. E aí ela alega isso assim com muita, sabe, com muita convicção que o filho não está morto e que a qualquer hora ele vai chegar como sempre fez, de viajar e vir sempre a ver. E hoje os filhos assim estão com, né, fazendo um acompanhamento assim muito de perto, por seja de idade, ela começou a ter algumas alucinações e e assim sofrendo demais. Aí tem hora que ela dá uma crise de choro, porque parece que a ficha cai. E aí, no outro dia, ela já acorda, não, ele não morreu, ele ainda está vivo. Então, assim, a gente tem visto, né, como que a família inteira tem sofrido com a situação. Pois é, tudo falta da despedida, né? Isso. E isso todo mundo está vivenciando. Quando você pega uma pessoa tão de idade assim, que enterra não, porque ela não enterrou o filho dela, né? Ela não pôde fazer isso. Mas assim, essas pessoas mais velhas já tendem a vivenciar um momento de negação maior, porque perder filho não é uma coisa natural. Né? O natural seria que a pessoa mais velha se fosse primeiro. Então, assim, já vive essa situação sugêneres e ela ainda nem pôde ter os funerais. Os rituais do funeral, né? Os rituais do funeral. Nossa, muito triste. Essa pessoa tem indicação de acompanhamento para poder ser acolhida, tentar dar uma minimizada nessa situação. E aí vai ter que descobrir recursos que ela dispõe para poder lidar com essa situação, entendeu? Sim, os filhos já estão até à procura mesmo de psicólogos, assim, né, para poder estar tendo um acompanhamento adequado. Tá muito triste. Muito triste. Ô, Suzana, queria perguntar para você, até ligado talvez a esse contexto atual agora, mas independente dele também, acho que é alguma coisa que se faz presente no hospital, principalmente pessoal assim que a gente quando está no hospital a gente tem, né, um tripé, paciente, família e equipe técnica, né? E, e assim, esse pessoal que está na ponta, né, os técnicos de enfermagem que lida com essa questão da morte, e em alguns momentos ali da experiência que eu tive dentro do hospital, assim, é torna-se objeto uma coisa assim fria, né, com a morte, e às vezes até um sofrimento, né, por lidar com aquilo de uma forma tão constante. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Qual seria a possibilidade da gente, enquanto profissionais, e trabalhar essa equipe, né, lidar com isso, né, com esse sofrimento. Eu falo do técnico de enfermagem porque é aquele que está ali na ponta ali, né? Acho que é o que pega muitas dificuldades no ambiente hospitalar, né? E são 12 horas direto em situações assim que exigem muito, né? Emocionalmente, inclusive, né? Tem alguma coisa assim nesse sentido, saúde mental desse profissional do hospital, assim, que nos chama a atenção? Pois é, o primeiro ponto que é interessante da gente observar nesse profissional é que quando ele age dessa maneira, ele está se protegendo.
né? Ele é um mecanismo de defesa de negação. Então, assim, eu nego aquela situação como uma situação tão grave, vou lidar com ela de uma forma mais natural, porque senão eu não dou conta dela. Então, seria natural. O que eu tenho falado com os meus supervisandos hoje, que trabalham dentro do CTI? Tentar fazer um grupo com as pessoas, com os profissionais, né? Acolher esses profissionais para que eles possam falar desse sofrimento deles também. Né? Qual é a dificuldade que eles estão tendo? Porque, nitidamente, eles têm alguma dificuldade, por isso mesmo se fecham. Né? Então, qual é essa dificuldade? Né? Será que o que está faltando é um apoio? O que está acontecendo com ele? A gente tem que ouvir, porque, na verdade, a gente não pode nem generalizar, né, Marcos? Cada um age de uma maneira, a gente tem pessoas que são muito afetivas, então, assim, até isso. Né? Hoje, esse distanciamento, as pessoas têm reclamado, sente falta de dar um abraço, né? A gente não pode estender uma mão. Aí, até aproveitando para falar, né, eu estou em isolamento já há mais de 80 dias. Então, o que eu fiz? Né, a gente tem uma necessidade de trabalhar, de fazer as coisas, de ajudar as pessoas. Então, a gente gosta disso. Hoje eu tenho, até vou fazer a minha propaganda para vocês, tem um projeto social para atender as pessoas nesse momento de pandemia. Então, eu tenho uma equipe hoje que faz um trabalho, né, eu faço a distribuição dos pacientes, os pacientes chegam a preço social. Então, a partir de R$10, ele escolhe quanto ele pode pagar e a gente está tentando atender todo mundo. Online? Né? Online, tudo online. Né? Então, o que a gente percebe? Que esse profissional que trabalha dentro do hospital, ele chega em casa, ele está apavorado. Ele tem medo de trazer a doença para dentro de casa. Né? Ele tem medo de chegar mais próximo às pessoas e se contaminar. Ele tem medo de estar contaminado assintomático. Então, assim, olha o tanto de problema que tem esse profissional, né? E, além disso, ele ainda tem que assistir o outro. Ele tem que acolher o outro, ele tem que cuidar do outro. Então, há uma sobrecarga de trabalho. Sem contar que muitos profissionais entraram de licença. Muitos foram afastados porque era um grupo de risco. Então, esses profissionais também ficaram sobrecarregados. Está faltando profissional dentro dos hospitais. O que eu tinha para falar, o que eu pensei em falar para vocês, eu já terminei. Né? Eu só queria, para finalizar e fechar, né, que é um momento que a gente precisa tomar muito cuidado com a saúde mental. Então, assim, é fundamental, principalmente as pessoas que estão, principalmente não, minto, né, tanto as pessoas que estão em isolamento quanto aquelas que estão trabalhando, tem que cuidar da saúde mental. Porque quem está em isolamento também está desorientando, né, não está aguentando mais o isolamento, e aquelas pessoas que estão trabalhando, elas estão com medo também. Né? Então, acolher as pessoas, né? Tentar entender o que está se passando e não desesperar, isso é fundamental. Né? Então, encaminhe os pacientes, né? Se alguém precisar, pode entrar em contato comigo, viu, gente? Anotaram aí meu telefone. Então, assim, podem me procurar, a gente coloca as pessoas no projeto, eu explico direitinho. E é isso. E, no mais, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Obrigado pelo convite, Marcos. Foi um prazer. Precisando